E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser mais curtinho, porque ele meio que é um pouco mais dolorosinho de falar, tá? Ele. Nós vamos falar hoje sobre Filho da Mãe, que é um filme documentário em relação à peça Filho da Mãe, da Déia Lúcia e do Paulo Gustavo, antes dele falecer, né? Eles estavam com esse trabalho e esse documentário ele vai trazer um pouco sobre esse olhar em relação ao Paulo Gustavo e tal. Para quem não sabe quem é o Paulo Gustavo, você nasceu ontem? Se bem que quem nasceu ontem já conhece a Dona Hermínia, né? Porque ela é patrimônio público do Brasil. Mas brincadeiras à parte, Paulo Gustavo era um humorista super incrível e ele criou a peça de teatro Minha Mãe é uma Peça, meio que inspirada na mãe dele. Enfim, inspirada na mãe do Paulo, que é a dona Déia Lúcia. No meio disso, foram lançados 3 filmes do Minha Mãe é uma Peça, né? Lá é um filme super legal de assistir. Tem. Você se diverte muito, muito, muito com a Dona Hermínia. E aí, por causa do Minha Mãe é uma Peça, foi pensado nesse show, O Filho da Mãe, que era uma turnê, um show que comédico que o Paulo fazia com a Déia. Eu acho bem legal isso, porque eles vão trazer. Ele é basicamente um, um projeto tributo ao Paulo. Então, vai ter ali amigos falando sobre experiências e memórias que viveram com ele. Vai ter a dona Déia falando sobre tudo, né? Se eu não me engano, eles falam também no documentário sobre a questão da cerimônia, se não me engano, de sétimo dia do Paulo. Foi lá no Cristo Redentor e tal, foi transmitido ao vivo na televisão. E ele faleceu por causa do Covid, né? Porque era para ter liberado a. Eu não lembro qual que foi o rolê das vacinas que estavam rolando. Eu não sei se é tipo, já tinha sido liberado até uma determinada idade e ele era idade abaixo do que tinha sido liberado, ou se ainda estava no processo para liberar para qualquer idade, né? Ali, por exemplo, nesse documentário a gente vai saber, né, receber a informação do de memórias dele, por exemplo, de quando os gêmeos nasceram, né, os 2 filhos dele com o Thales. Eles vão pegar e vão falar, né, porque no terceiro filme, quando a Dona Hermínia está nos Estados Unidos, tem um cortezinho em que ela tá andando com a amiga dela e aí ela encontra um cara com 2 filhos e aí eles conversam ali rapidinho, ela fala sobre as crianças, depois ela vai embora, o cara vai embora. E essa pessoa que estava ali era o Thales Bretas e os filhos dos dois, que tinham nascido fazia pouco tempo, né? Porque, para quem não sabe, o é proibido no Brasil a barriga de aluguel, né? É crime. Mas nos Estados Unidos não. Inclusive existem clínicas lá que fazem a intermediação de tudo, desde a contratação, a fertilização, o acompanhamento clínico, o nascimento.
E, e a gente vem de uma história em que o Paulo, essa é a segunda gestação ligada ao Paulo, porque eles tentaram fazer a fertilização uma vez, só que eles pegaram o espermatozoide do Thales e do Paulo e tentaram colocar no óvulo e colocar numa só barriga. E aí deu problema. Aí as crianças acabaram não nascendo em si. E aí depois de um tempo eles vieram e fizeram essa. Agora cada um em uma barriga, mas aí tem aquele detalhe bem legal. Tipo, esse é meu filho biológico, esse é meu filho biológico. Ninguém sabe, teoricamente, quem é o biológico e quem é o pai, entendeu? Porque os dois são os pais, entendeu? Mas só que não sabe qual nasceu do espermatozoide do Paulo e qual do Thales. Porque fizeram fertilização in vitro e só colocaram em cada barriga, sem falar, ó, esse daqui é o Paulo, esse daqui é o Thales. E eu acho muito bonitinho você ter contato com essa história, você vê as crianças maiorzinhas. É porque eu parei de acompanhar o Thales, sabe? Porque, na verdade, eu nunca acompanhei o Thales. Eu sabia do Thales por causa do Paulo, né? Como eu falei, eu gostava muito da Dana Hermínia. E hoje você vê esse documentário, eu falo que ele é Minha Mãe é uma Peça 4, entendeu? Porque ali vão contar histórias sobre o Paulo. Tipo assim, talvez as pessoas nem sabiam, nunca tinha ouvido falar determinadas coisas, que eram coisas muito ali próximos, né, de pessoas próximas. Você vai saber um pouco mais sobre esse projeto, porque Paulo Gustavo tinha um monte, né, um monte. Projeto desde quando ele contando piada no palco até ele dançando vestido de Beyoncé, né? E, e tinha situações que ele cantava, dançava, atuava. Tipo artista completo. Então, isso não tem muito o que falar sobre o Filho da Mãe, porque é aquele documentário que você precisa assistir, você precisa vivenciar. Ele é gostosinho, se você era fã do Paulo Gustavo, vale muito a pena. Se você nunca conheceu o Paulo Gustavo, essa é a oportunidade ideal para você conhecer um pouco mais do trabalho dele, entendeu? Conhecer um pouco mais da história dele. É triste lembrar, tipo assim, ele tinha 2 filmes que já estavam meio que sendo preparados para ele poder começar a trabalhar. E aí ele faleceu. E em todos os momentos enquanto ele estava no hospital, ele tentava humorizar as coisas para deixar os fãs mais calmos e tal. Às vezes ele estava injuriado e aí ele fazia piada com isso. E enfim, se você ainda não assistiu Filho da Mãe, vai assistir, vale muito a pena. Independente de você ter conhecido o Paulo através de Minha Mãe é uma Peça ou de algum outro trabalho, Vai Que Cola e tal. E é isso. Inclusive, se você já assistiu, comenta aqui se vocês se emocionaram, o que vocês acharam desse documentário. Porque eu achei incrível, achei maravilhoso. E a gente se vê em breve.